Olá, meus amigos, tudo bem? Então, vamos a mais uma palestra hoje. O tema de hoje vai ser estranha moral. Antes disso, para que a gente possa se harmonizar, para que a gente possa se conectar com essa espiritualidade do bem, com o nosso Mestre Jesus, a gente vai começar com uma oração. Peço a todos que aquietem seus corações, respire fundo, fechem seus olhos, mentalize toda essa bondade, essa espiritualidade do bem, Jesus em nossas vidas, todas as coisas boas, cheiros de rosas, tudo de bom. Vamos mentalizar o que é positivo, o que é agradável. E a partir daí, vamos conversar com o nosso Pai Celeste, nosso Mestre Jesus, pedindo que nos ampare, que nos oriente, que possamos aproveitar a mensagem dessa palestra. Que possamos, Senhor, nos sentir amparados frente à pandemia que estamos enfrentando. Sabemos que não estamos sós, sabemos que o nosso Pai Celeste está no comando de tudo, que o nosso Mestre Jesus está distribuindo gotas de amor no mundo inteiro, que ninguém está só. Que possamos ter essa certeza e que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes para o estudo e para as mensagens dessa palestra. Que assim seja. Vamos lá. Estranha moral. Esse é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é composto por diversas passagens do Novo Testamento, em que Jesus menciona algumas frases, e aquilo é levado como se fosse de uma forma incorreta ou controversa, de tudo aquilo que estava da lei de amor que ele ensinava. Só que a gente vai ver que não é bem assim. Né? Que, na verdade, o que falta é um pouco de discernimento no homem para entender o que Jesus quis dizer. Que em face de tantas traduções, em face de tantas, né, tantas assim, informações, entendimentos diferentes, pelo que a Bíblia passou, né, quando as pessoas escreveram em um idioma, traduziram para outros, muitas coisas ficaram confusas. Só que a gente não pode ter confusão com foi Jesus. Vamos ver os exemplos. Tem alguns exemplos que eu trouxe para a gente conseguir falar essas passagens, para a gente poder entender. Tem uma que fala que é abandonar pai, mães e filhos. A passagem está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Ela é curtinha, mas ela fala sempre bem assim. Jesus menciona isso. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Se a gente lê isso rapidamente, sem refletir, a impressão que a gente tem é que Jesus fala: abandona todo mundo, segue tua vida, segue teu rumo, que isso você vai ser recompensado por isso. Não é bem assim, né? Não é bem isso que ele quis dizer. A gente vai ver exatamente o que essas palavras significam, né? Tem uma outra passagem que era deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Essa passagem está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Também é curtinho. E fala especificamente assim: disse ao outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Também dá a impressão que não era para a pessoa ou para o jovem ele se importar com a morte do pai, largar a mão de tudo e seguir. Não é isso que Jesus quis dizer nessa passagem também. Vamos ver outro entendimento que pode ser controverso também. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Né? Essa passagem está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. E é essa passagem aqui. Ó. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra, trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar o seu pai, o filho, de sua mãe, a filha, de sua sogra, a nora.
e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Pesada essa passagem, né? A princípio, se a gente não interpretar da forma correta, né? E novamente está equivocado, pois a gente acha que Jesus ia querer que ele veio para destruir as famílias. A gente sabe absolutamente que não é isso. Aí a gente fala estranha moral ou seria uma estranha interpretação dos homens? Porque se todos nós temos a certeza e sabemos que Jesus é pura bondade, candura, que ele, enquanto veio nesse planeta, pregou o amor ao próximo, o amor a todas as criaturas. Não só ele amou, como ensinou que todos nós devíamos amar. Como é que a gente ensina a amar e, ao mesmo tempo, sim, abandonar, né? Ensina a divisão, dividir as pessoas numa família, né? Ou você não respeitar nem o sentimento de perda de um ente querido, né? Então, isso é uma contradição. Jesus foi contradito, então ele se contradisse? Né? Não, não foi isso que ele quis dizer. Jesus era muito sábio, Jesus é muito sábio. Jesus está a anos-luz do que é ser bom, do que é da sabedoria que nós temos aqui na Terra. Jesus tem uma sabedoria muito maior. O que ele quis dizer foram coisas bem diferentes. Esse mal entender de suas palavras pode transformar a missão que ele tinha de paz em um jogo de discórdia. E absolutamente não é isso que Jesus quis. Todos nós sentimos essa bondade que Jesus tinha, né? Essa candura, né? E na verdade, qual era assim, a pedra angular dos ensinos de Jesus? A pedra angular é o amor, através da caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, o perdão. Então, o perdão também é uma forma de amor, sabemos. Só que os cristãos da época eram perseguidos, né? Depois, eles tornaram-se perseguidores, quando começaram a interpretar mal os ensinamentos de Jesus. As guerras religiosas que houveram depois foram mais cruéis que as guerras políticas em si. E a culpa é de quem? Da doutrina de Jesus? Foi Jesus que deixou essa estranha moral para as pessoas se degladiarem? Jamais. Jamais foi essa a intenção de Jesus. O que diz a doutrina de Jesus? Quando ele veio à Terra, qual foi a mensagem que ele deixou? Ele condenou a violência. Condenou. Lembra quando tentaram apedrejar a mulher adulta? Ele foi lá e falou: atirar é a primeira pedra que não tem pecado, mostrando que todos erramos, mas que nem por isso a gente tem que usar de violência para as pessoas que estão erradas, porque nós também erramos, embora que em outros pontos. Ele ensinava que todos os homens e mulheres eram irmãos, porque eram filhos de um pai amoroso. Foi Jesus que apresentou a nós o Deus, nosso Pai Celeste, como um pai amoroso. Então, ele veio trazer essa doutrina de amor, de paz. Então, ele pregou o amor aos amigos e inimigos. Ele falou que a gente deveríamos perdoar os nossos inimigos, tentar conviver bem com eles. E esse é um dos caminhos para a gente atingir, né, para chegar até o reino dos céus. Então, ele, inclusive, falou que deveríamos fazer o bem a quem nos persegue. Porque ninguém precisa mais do bem do que aquele que está com ódio, com maldade, com coisas ruins em seu coraçãozinho a ponto de prejudicar alguém. É tudo isso que Jesus plantou. Foi tudo isso que ele deixou para a gente. E foi mal interpretado, claro. Quando ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a divisão, ele menciona, na verdade, como os homens reagiriam ao receber suas verdades. Por exemplo, na sua sabedoria, que não era pouca, né? Ele sabia que os homens iam se degladiar, né, ao ouvir as mensagens que ele trouxe, porque muitas das mensagens que ele trouxe ia ser, assim, era uma mensagem de amor, de perdão, porque o povo naquela época não estava acostumado com isso, estava acostumado com a lei do olho por olho, dente por dente, que quem faz o mal recebe o mal em troca, porque tem que ser punido. Então, era um povo que ainda não sabia perdoar, em sua maioria, claro, né? Aí, né, as pessoas questionavam: como assim perdoar uma pessoa que ofende? Como é que eu vou fazer o bem a uma pessoa que me persegue? É difícil até hoje em dia, imagina mais de 2000 anos atrás.
mas a gente sabe que o caminho é esse. Ou a gente faz isso, ou a gente não evolui, ou a gente aprende a amar. E a amar, se a gente amar a quem nos ama, é fácil. E mesmo assim tem pessoas que têm dificuldade. Tem gente que ama, que ama com um sentimento tão egoísta que nem sabe se é o amor de verdade aquela pessoa que você está do seu lado. Então, quando ele declara, assim, não creas que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, o pensamento que ele quis dizer era, quando a doutrina dele ia penetrar nos corações dos homens, bom, em alguns ia penetrar, alguns iam aceitar, como alguns seguiram Jesus naquela época. Outros acharam absurdo. Foi onde ele fala que não seria, essa doutrina não seria aceita pacificamente, inclusive pela própria religião oficial da época, né? Acharam que ele estava blasfemando, que ele estava indo contra aqueles preceitos de anos e anos e anos, que sempre foi assim, aquela resistência à mudança. E sim, e que haveria os desentendimentos em família. Haveriam sim. Por quê? Porque de repente um ia aceitar o que Jesus falou, mas o outro não. Se o marido aceitasse, a mulher ia ficar ofendida, ou se o filho aceitasse, o pai não ia aceitar, já ia dar dissensões. Houveram muitas. Um grande exemplo é Paulo. Paulo foi um dos grandes apóstolos de Jesus, mas antes disso, ele foi um dos maiores perseguidores. Até que chegou o momento em que ele se deparou e conseguiu perceber a doutrina maravilhosa de Jesus e se converte, né? E se converte ao cristianismo. O dia que ele tem uma visão com Jesus. Ele percebe o quanto ele estava errado. Só que Paulo era um doutor da lei, tinha um cargo de respeito na religião judaica e de uma família de renome. Quando ele abandona tudo para ser cristão, ele foi rechaçado por sua família, pelos seus amigos, né? Ele perdeu tudo que ele tinha. Por quê? Porque não aceitaram. Então, se você olhar bem, dentro da família de Paulo, foi uma dissensão? Foi. Paulo abandonou tudo que ele tinha sido ensinado até então para seguir a Jesus Cristo. Era isso que ele quis dizer, que ele traria a divisão. Não que ele ia provocar a divisão, mas quando os ensinamentos chegassem, nem todos estariam preparados para entender esse ensinamento, para aceitar esse ensinamento. Passaram-se mais de 2000 anos. Quantas encarnações nós não passamos? Nós estávamos lá naquela época também. Por quanto não passamos tudo isso, e mesmo hoje a gente tem dificuldade em, em, em aceitar essa doutrina do Cristo. E ela é pregada, assim, massivamente em todos os lugares. Quantos cristãos existem no mundo e mesmo assim, dizendo cristão, não consegue sentir, perdoar da forma que Jesus desejaria, não consegue amar da forma como Jesus ensinou, porque ainda somos tão imperfeitos. É por isso. Então, assim, esse é o entendimento. Então, da mesma forma que houve esse desentendimento, quando ele falou para, né, as pessoas que, olha, então, deixa seu pai, a sua casa, a sua família e segue-me. E se ele não estava falando para todas as pessoas, todo mundo larga tudo. Não era isso, não era essa a mensagem. Ele estava chamando os escolhidos, ele estava chamando os seus apóstolos. Eles sim sabiam que tinham essa missão. Como nós temos alguns, dentro da doutrina espírita, né, ainda tivemos recentemente vários missionários. Chico Xavier foi um missionário. Ele se dedicou praticamente à doutrina do Cristo. Você sabe que, apesar de amar sua família, quantas vezes ele se dedicou mais à sua missão, né, deixando um pouco, sendo mal compreendido pelos seus familiares, deixando um pouco ele até de lado para poder dedicar mais tempo, ficar tempo integral. Então, isso é o que eles falam de deixar. Não é que todo mundo vai deixar a família abandonar, porque Jesus é isso que Jesus quer. Não é isso que ele quer. Claro que a gente tem que cuidar da nossa família. Só que nós temos os missionários. Por exemplo, quando acontece de um médico, não vamos falar dentro de religião, vamos falar de um outro tipo de missão. Quando os médicos vão para outros países para fazer trabalhos missionários, para atender aqueles povos que estão sofrendo de fome, crianças desnutridas, aparece na televisão a todo momento, tem vários deles, né? Tem a Cruz Vermelha, tem os Médicos Sem Fronteiras, sabe? Então, assim, eles muitas vezes largam seu país, suas famílias, para dedicar aquelas pessoas, porque eles sabem que o trabalho deles é importante lá. Lá eles precisam
precisam do trabalho deles. Isso é uma forma de amor, né? Porque eles sabem que a família está aqui, vai ficar bem, mas tem pessoas que estão precisando mais deles lá. Isso pode não ser um trabalho religioso, mas é um trabalho espiritual. O ser está crescendo espiritualmente, está se doando. Era isso que Jesus quis dizer. Para alguns, nem todos serão, né, missionários que vão viajar para um outro país. Às vezes você vai fazer isso aqui mesmo, junto da sua família. Quando não mesmo, quando nem quem sabe, dentro da própria família. Quando ele fala deixar, né, os mortos, o trabalho, entregar seus mortos, ele estava chamando aquele jovem para seguir a missão dele. Ele tinha uma missão importante. Ele fala, sabia que o pai dele seria enterrado, né, que ele entendesse, se ele entendia realmente da missão de Jesus, que o pai dele não estava morto. Ele já tinha mudado de plano, que a família, né, os demais irmãos fariam, né, o enterro devido, mas que ele tinha algo importante, que era pregar a palavra de Deus. Estamos falando há mais de 2000 anos, quando não existia televisão, não existiam jornais, não existia nada disso. Telefone, nada. Como é que você espalhava a boa nova? Como é que você espalhava as mensagens, os ensinamentos? As pessoas iam até o local e falavam às pessoas, falavam aos outros e ensinavam. Foi o que Jesus fez, caminhando, caminhando. E os apóstolos fizeram isso. E as cidades, sem meios de transporte adequados, que não era fácil, né? Às vezes no lombo de burro, né? Caminhando mesmo, isso demorava tempos e tempos. Aí eles se ausentavam, sim, para fazer essa missão, para levar essa palavra de alento, espalhar o máximo que desse para a população da época. Está vendo como a gente que não entende bem o que Jesus quis dizer? Jesus nunca foi controverso. A gente interpreta mal, porque lê de alguma forma sem entender o que quis dizer. Por isso que é importante o estudo do Evangelho. A gente tem sempre que se dedicar para entender. E não se estuda o Evangelho só com a letra, só lendo, 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 lendo. Estuda o Evangelho sentindo. Por isso, quando hoje, quando eu comecei, eu falei assim, vamos começar com uma oração. Por que começamos com uma oração? Que a gente possa se equilibrar, né? Se conectar com essa espiritualidade do bem. E quando a gente está lendo, a gente vai ler sobre a ótica espiritual. A gente vai se conectar e receber o ensinamento como tem que ser feito. Isso é importante. É assim que a gente estuda, né? É assim que a gente se instrui tanto nas coisas espirituais. Então, essas verdades que o Cristo deixou para a gente, né? Elas estão se consolidando em toda a face da Terra. Desses 2000 anos para cá, elas só se espalharam mais, né? Então, vai ter um momento que vai ter a grande depuração. Né? Vai ter um momento em que a guerra que está tendo vai suceder a paz. Terminar a guerra, virá a paz. As trevas do fanatismo vai ser apresentado à luz de uma fé esclarecida, quando a gente se tornar um pouco mais culto, um pouco mais sábio, mais consciente das verdades que Jesus quis ensinar. Então, porque quando a gente não entende muito, né, a gente aceita o que falam para a gente. Isso se torna fanatismo, você não raciocina. É porque é assim, porque sempre foi assim. Não. Por que é assim? O que Jesus quis dizer? É tão interessante quando a gente começa a estudar, né, a doutrina de Jesus verdadeiramente. A gente tem tanta coisa nas entrelinhas que foram ditas e que a gente, ainda por ser pequenininho, bem imperfeito ainda, a gente não consegue captar. Mas à medida que a gente insiste no estudo, a gente vai dando passinhos, 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 vai melhorando, vai melhorando. Aí quando você retoma, lê novamente, você tem outro entendimento. Todos os livros da codificação espírita são importantes. Nós devemos estudar todos eles, né? Principalmente as obras básicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Nós temos também obras póstumas. Então, esses livros, eles trazem muito ensinamento. O Evangelho traz a lei do Cristo. A gente não pode jamais deixar de estudar o Evangelho. O Evangelho é para estudar a vida inteira. Né? Então, quando a gente faz o estudo, leu tudo, conversa de volta. Vamos estudar juntos com as pessoas, estuda, porque sempre vai ter o que aprender. Sempre. Porque a gente vai melhorando. Quando a gente vai melhorando, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes.
Então, é muito mais sério. Entender Jesus é muito mais simples do que a gente imagina, contanto que a gente se dedique. Né? Qual que é, por exemplo, a mensagem atual do Espiritismo? Né? O Espiritismo foi baseado todo na doutrina de Jesus. Não, então ele trava uma luta contra orgulho, egoísmo, ambição, a cupidez, o fanatismo, né? De forma que a gente se torne assim, independente, que a gente consiga estudar, ler, entender por nós próprios. Então, é o estudo que traz isso para a gente, que faz com que a gente abandone esses sentimentos negativos, né? Esses pensamentos ruins. Hoje, nós não estamos mais no tempo das perseguições sanguinolentas, porque antigamente os cristãos eram mortos, né? Porque quando você discordava de alguma doutrina, de alguma coisa, da religião, eles eram mortos. Os apóstolos, todos foram mortos, né? Então, o que acontece? Hoje, a gente, em geral, não é morto, né? Porque, olha, eu sou espírita, eu sigo isso, vai ter uma outra pessoa que não aceita a minha religião, que vai achar que a minha religião não está correta, mas né, ele pode me julgar de outras formas, né? Ele pode chegar aqui no vídeo dar um dislike, que não gostou, por exemplo, pode falar, nossa, não concordo com você, mas é mais de ordem moral, né? Não chega a atingir a integridade física. Não vai nos atingir fisicamente como era antigamente. Antigamente, essas dissensões geravam guerra. E quando a gente olha que muitos cristãos, em nome de Jesus, fizeram atrocidades com as pessoas, o que foi a Idade Média? Você acha que foi o ensinamento de Jesus? Era isso que Jesus queria ensinar, ó, eu vou ensinar a verdade do amor, mas se você não amar comumente, você vai morrer. É assim? É claro que não, né? Então, assim, mas é ainda a humanidade caminhando ainda, engatinhando ainda nas leis do Cristo. Não conseguiu entender. Entendi uma parte, né? Mas não conseguiam aplicá-la plenamente. Mas agora nós estamos em tempos diferentes, né? Que a gente pode ver que as verdades do bem, as leis de amor, elas estão irrompendo não só no Brasil, né? Irrompendo em várias partes do globo, para todos os povos. Todos vão aprender a amar uns aos outros. Todos vão aprender a respeitar o seu próximo e vão entender que neste planeta, cada ser que aqui nasce é irmão nosso. Que todos os homens e mulheres, todos que compõem o planeta Terra, a humanidade do planeta Terra, são irmãos, são filhos do mesmo Pai. Então, esse mal que tanto falam, esse vem dos homens que ainda não têm entendimento da doutrina do Cristo. Por isso que a gente ainda sofre bastante, por isso que vivemos ainda num mundo de provas e expiações. Vivemos a julgar os outros, mas Jesus jamais fez isso. Nunca foi interesse dele. Ele perdoou, ele ensinou, ele foi de uma capacidade grande de amor. Então, Jesus, na verdade, ele é a cura, ele é um remédio para toda essa doença que nós enfrentamos morais, né? Esse sentimento de egoísmo, de desamor, de discórdia, de vingança, né? E com esse remédio ele vai atacar os maus humores do doente, vai atacar justamente essas questões. Então, Jesus veio para acabar com o egoísmo, para acabar com o ódio, né? Para acabar com tudo isso. Que ele veio e ensinou que tudo a gente consegue através do amor. Então, jamais houve uma moral estranha ensinada por Jesus. A moral de Jesus é perfeita. É lei de amor. Acabou. Foi, sim, mal interpretada. Nós não conseguimos entender o que Jesus quis dizer. Nós distorcemos as palavras de Jesus por falta de conhecimento, sim. Por isso é importante estudar, se dedicar, mentalizar, orar. Porque quando a gente ora, a gente recebe as instruções do alto, os ensinamentos do alto. E quando você lê um livro, né, a Bíblia, o livro espírita, o Evangelho, se você está lendo, conectado com essa espiritualidade do bem, ela faz uma diferença imensa na sua vida. Você recebe os verdadeiros ensinamentos. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje.
né? Que possamos nos dedicar cada vez mais ao ensinamento do Cristo, do nosso Mestre Jesus, confiando plenamente na missão de amor que ele veio trazer para cada um de nós. Que só podemos enfrentar todos esses problemas que nós estamos passando hoje, inclusive essa crise, né, de doença, essa pandemia que a gente está enfrentando, isso tudo foi planejado. Todos nós, antes de virmos, antes de encarnarmos aqui nesse planeta, já sabíamos pelo que iríamos passar. Obviamente que, como na carne, a gente não lembra, mas sabíamos como seriam esses tempos. E nós somos capazes de vencê-los. Então, a gente não deve se entregar ao desespero. A gente deve orar, se proteger com a oração. Né? Claro, vamos proteger também com a parte física. Né? Usar suas máscaras, evitar aglomeração. O que os médicos estão falando, vamos fazer. Agora, não vamos esquecer do alimento espiritual. É o que nos dá tranquilidade, paz, confiança, o que nos conecta com Jesus. Se a gente está conectado com Jesus, a gente tem essa proteção maior, porque ninguém vai ficar doente, ninguém vai ficar depressivo, se sentindo abandonado, desesperado, né? Porque ninguém está abandonado. Jesus está no comando desse planeta, Deus está no controle de tudo. Tudo vai acontecer como tem que acontecer. E a gente só vai melhorar, a gente só vai conseguir se sentir bem se estiver conectado com Jesus, conectado com essa espiritualidade do bem. Para isso a gente precisa estar preparado, sim, estudar, orar. Isso que eu insisto, essa mensagem que eu deixo para vocês. Não é momento da gente se desesperar. Como a gente está recolhido em casa, ao invés de se sentir preso, vamos aproveitar o momento para a gente se dedicar a esse estudo, já que a gente não pode sair. Alguns, obviamente, precisam sair para trabalhar, né? Mas a gente não vai sair, por exemplo, para se distrair, né? O nosso lazer ainda está um pouco comprometido. Então, vamos aproveitar e fazer um lazer espiritual. Vamos nos banquetearmos com as palavras do Cristo. Vamos aproveitar esse momento que é propício e trazer paz aos nossos corações. Porque é disso que a gente precisa. E para o nosso coraçãozinho ter paz, Jesus tem que estar aqui dentro. E, na verdade, não é que assim, é a gente que abre o coração e permita que ele entre. Ele está só esperando a gente fazer assim. Venha. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Que vocês possam se amar sempre. Que nós todos possamos nos amar sempre. Que possamos amar a Jesus e ter a certeza que os seus ensinamentos são eternos, são perfeitos e são para cada um de nós. Eu vou encerrar isso agora com uma oração. Convido vocês a orar comigo. Amado Pai Celestial, amado Mestre Jesus, agradecemos por esses momentos em que podemos falar um pouco mais sobre sua doutrina, Senhor. Que possamos, Jesus, sentir mais amor em nossos corações, que possamos aprender a perdoar, que possamos aprender a abandonar o egoísmo, o orgulho, a inveja, que possamos ter seres melhores, que possamos honrar o nosso Pai Celeste. E a Ti, Senhor, que veio aqui há 2000 anos nos apresentar uma doutrina tão linda de amor. Obrigada por tudo. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Fiquem bem e tenham fé que tudo vai dar certo.